A paz do Senhor Jesus para todos os nossos ouvintes nesta hora. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E que bom, queridos, que você está a nos escutar. Eu gostaria também que você estivesse compartilhando nossas mensagens nas redes sociais, para também que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém? Vamos dar continuidade com o nosso devocional, com a série das obras da carne. E hoje estaremos falando sobre idolatria. O texto base está em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21, que diz, Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E a idolatria, querido, não é um pecado arcaico, relegado a estátuas ou em museus. Paulo alista entre as obras da carne manifestações natural de uma vida não regenerada pelo Espírito Santo. É uma inclinação profundamente arraigada no coração humano, que infelizmente é caído e que constantemente busca substituir Deus por algo ou alguém da criação. E este devocional busca expor as facetas sutis e graves dessa obra da carne, contendo aí 10 pontos essenciais. Amém? E o primeiro ponto é a essência da idolatria, a substituição da glória do incriável. Romanos capítulo 1, do verso 22 e 23 está escrito: afirmando serem sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Querido, o cerne da idolatria não está no objeto em si, mas na troca que acontece no coração. O ser humano foi criado para adorar, para encontrar seu valor, identidade e propósito supremo na glória de Deus. E a queda inverteu essa ordem. A idolatria é o ato de trocarmos a glória infinita, soberana e autoexistente de Deus por algo finito, controlável e criado. Então não se trata apenas de ídolos de madeira ou pedra. Trata-se de qualquer coisa que ocupe o lugar central que pertence exclusivamente a Deus. É a tentativa de reduzir o divino ao nível do humano, de domesticar o eterno para caber em nossos termos. E essa troca é, nas palavras de Paulo, a suprema insensatez. Trocar o infinito pelo finito, o eterno pelo temporal, o Criador pela criação. Então, toda vez que buscamos nossa satisfação última em qualquer coisa que não seja Deus, estamos repetindo o pecado de Adão e Eva, que trocaram a verdade de Deus pela promessa de sabedoria autônoma. O segundo ponto, a idolatria no coração, a raiz de todos os nossos desvios. Ezequiel 14, verso 3: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Então Deus revela, querido, a Ezequiel que o problema de Israel não era meramente externo,
Os ídolos no templo eram apenas manifestação visível dos ídolos que já existiam em seus corações. Então, o coração é a fábrica de ídolos, como disse João Calvino. Então, antes de um ídolo ser esculpido pelas mãos, ele é esculpido pelos desejos, medos e ambições humanas. Então, um ídolo do coração é qualquer paixão, qualquer desejo, qualquer relacionamento, objetivo ou medo que se torna mais fundamental para a nossa vida, né? Felicidade e também significado do que Deus. Então pode ser o amor ao dinheiro, a aprovação das pessoas, pode ser o sucesso profissional, uma relação familiar, ou até mesmo o medo do fracasso. Então esses ídolos internos funcionam como tropeços ímpios, distorcendo nossa percepção da realidade e nos levando a decisões pecaminosas e, o mais grave, impedindo-nos de buscar a Deus de forma genuína. Aí Deus questiona: devo deixar que me consultem enquanto seus corações estão divididos? Então a adoração verdadeira é impossível com um coração idólatra. Terceiro ponto, a conexão inseparável entre a idolatria e a imoralidade. Romanos 1, do verso 24 ao 25. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para degradar os seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criadas em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então Paulo estabelece uma sequência causal e inevitável, a rejeição de Deus, que é a idolatria, levando à degradação moral, ou seja, imoralidade. E por quê? Quando Deus é destronado do coração, não surge um vazio de neutralidade. Outro Deus minúsculo é imediatamente entronizado. Então esse falso Deus, seja o prazer ou qualquer outra coisa, exige sua própria moralidade distorcida. Se o prazer sexual é o Deus supremo, então a satisfação desse prazer a qualquer custo se torna o mandamento principal. Se a autorrealização é o Deus, então qualquer obstáculo, como, quem sabe, os padrões divinos, devem ser removidos. Então a idolatria, ela gera imoralidade porque a adoração direciona a conduta. Adorar um Deus falso leva a uma ética falsa. A impureza sexual, a ganância e outras obras da carne são, em última análise, atos de adoração de um Deus falso. É a liturgia de uma religião distorcida, onde o eu é o sumo sacerdote e o prazer imediato, com toda certeza, é a oferta. Quarto ponto, a cegueira espiritual gerada pela idolatria. Salmo 115, verso 8, tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Então este versículo contém, queridos, uma das leis espirituais mais solenes. Nós nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. Os ídolos do Salmo 115 têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Então a promessa é terrível, é que aqueles que o adoram se tornarão como eles, espiritualmente cegos, espiritualmente surdos e insensíveis. Então a idolatria não é um pecado neutro, ela corrói nossa capacidade de perceber a verdade espiritual. Um homem
que idolatra o dinheiro se torna incapaz de ver o valor infinitamente superior do reino de Deus. Uma mulher que idolatra um relacionamento se torna surda aos apelos de Deus se eles entrarem em conflito com o objeto da sua adoração. Então a idolatria nos endurece. Ela cria um ponto cego em nossa alma onde a luz de Deus não consegue penetrar, porque estamos olhando fixamente para a luz falsa de nosso ídolo. Esta é uma das razões pelas quais o julgamento de Deus sobre a idolatria é, por vezes, entregá-los à sua mente reprovável. Ele os entrega às consequências naturais de sua escolha, uma existência progressivamente mais insensível e também obscura. Quinto ponto, a futilidade e o vazio da adoração idólatra. Isaías 44, do verso 9 ao 10, diz assim: todos os que fazem ídolos não passam de nada, e as suas preciosas imagens não têm valor algum. Então ele faz disso um Deus, seu ídolo, e se ajoelha diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Então Isaías, queridos, com sátira divina, expõe a absurdidade total da idolatria. Um homem pega um pedaço de madeira, com metade acende um fogo para se aquecer e assar seu pão. Com a outra metade ele esculpe um Deus e ora: salva-me. Então a idolatria é de sua essência, um sistema circular e fechado. O homem cria o Deus, projeta nele seus próprios desejos e medos e depois se curva diante de sua própria criação. É uma religião de autossalvação e autoadoração, onde o adorador está no fim apenas conversando consigo mesmo. Então o ídolo é incapaz de responder, de salvar, de perdoar ou até mesmo de transformar. Ele só pode refletir de volta ao adorador suas próprias neuroses e aspirações. Isso gera um vazio existencial profundo, pois o poço do ídolo está sempre seco. Ele não pode dar água da vida. Promete segurança, mas gera ansiedade. Promete significado, mas leva ao desespero. É com toda certeza um beco sem saída espiritual. Sexto ponto, ciúme justo de Deus contra a idolatria. Êxodos capítulo 20, do verso 4 ao 5. Não faça para você nenhum ídolo, nenhuma imagem. Não se prostre diante deles, nem os adores, porque eu, o Senhor, sou Deus zeloso. Então Deus não proíbe a idolatria por capricho ou por uma necessidade egoísta de ser o centro das atenções. Ele o proíbe por amor. Então o termo zeloso ou ciumento no contexto bíblico da aliança é profundamente relacional. Imagine só, um marido que vê sua esposa trocando voto de amor e intimidade com outro homem. Seu ciúme não é um defeito de caráter, é a expressão adequada e justa do seu amor exclusivo por ela. Então, da mesma forma, Deus também entrou em uma aliança de amor com seu povo. Ele é o noivo fiel. E a idolatria é, portanto, um adultério espiritual. É quebrar os votos da aliança. Então, o ciúme de Deus é a sua paixão santa e justa pela fidelidade e bem-estar do seu povo. Então ele sabe que se nos afastamos dele, a fonte da vida, para bebermos de poços rachados, seremos destruídos. E sua proibição é um ato de graça protetora. Saiba bem disso. Sétimo ponto, a idolatria como raiz da injustiça social.
Miqueias capítulo 3, do verso 9 a 11, está escrito: ouve isto, vocês que governam, que detestam o bem e amam o mal. Seus líderes juraram por dinheiro e seus sacerdotes ensinam por preço. E ainda se apoiam no Senhor e dizem: o Senhor não está no meio de nós, nenhuma desgraça nos sobrevirá. Então, amados, a idolatria não é um pecado meramente privado. Ele tem consequências sociais catastróficas. Quando os líderes de Israel deveriam representar o caráter justo de Deus, eles erraram, amaram mais o mal. Então a causa a raiz, segundo Miqueias, foi a idolatria sutil, do poder e do dinheiro. Eles se apoiaram no Senhor ritualisticamente, mas sua confiança real, no seu Deus funcional, estava na verdade em sua capacidade de manipular o sistema para ganho pessoal. Então toda injustiça social, corrupção, opressão dos pobres, discriminação floresce onde Deus foi destronado. Agora, por quê? Porque somente o Deus verdadeiro, que é perfeitamente justo e amoroso, é a base sólida para toda a justiça e a compaixão humana. Então, quando o ídolo, como o poder, ou a riqueza, ou a ideologia tribal, assume o trono, a ética pública é redefinida para servir a esse ídolo. E os seres humanos deixam de ser imagem de Deus para se tornarem obstáculos ou ferramentas para a realização dos desejos do ídolo. Oitavo ponto, o julgamento certo de Deus sobre a idolatria. Deuteronômio, capítulo 4, do verso 23 e 24. Cuidado, não se esqueçam da aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Porque o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Então, queridos, a linguagem do fogo consumidor é assustadora, mas é a conclusão lógica da natureza santa de Deus e da natureza destrutiva da idolatria. O fogo não é um castigo arbitrário, é a manifestação da presença de um Deus santo entrando em contato com algo impuro. Então, o ídolo e tudo que está ligado a ele não pode subsistir na presença do Deus vivo. O julgamento de Deus sobre a idolatria é, em parte, simplesmente dar às pessoas o que elas querem. Então, ele as entrega aos desejos do seu coração, permitindo que colham as consequências naturais da sua rebeldia, o vazio, a escravidão, relacionamentos quebrados e finalmente a separação eterna dele. Então a exclusão do reino de Deus não é um decreto frio, mas a confirmação solene de uma escolha que já foi feita, a escolha de preferir as trevas do que a luz, a criação do que ao Criador. Nono ponto, a libertação em Cristo, o antídoto definitivo. 1 Tessalonicenses 1:9. Pois ele mesmo relatam como vocês se converteram a Deus, deixando os ídolos para servir a Deus vivo e verdadeiro. Então o Evangelho não é uma simples troca de um conjunto de regras por outro. É uma transferência de soberania, ou seja, a conversão genuína, como experimentaram os tessalonicenses, é marcada por uma ruptura radical com a idolatria. Agora, como isso acontece? Não por mera força de vontade, mas por meio de uma substituição poderosa, Cristo, a imagem do Deus invisível. Então ele entra em nossa vida. Ao contemplarmos sua glória, sua graça, seu sacrifício, seu senhorio na cruz,
Nossos ídolos são expostos em sua futilidade e fraqueza. A cruz é o juízo final sobre a idolatria. Nela, o Deus verdadeiro se ofereceu para morrer pelos adoradores de ídolos, revelando um amor tão profundo que nenhum ídolo jamais poderia prometer. O Espírito Santo que habita em nós nos convence do pecado e nos capacita a adorar em espírito e em verdade. A libertação, queridos, é um processo contínuo de arrependimento, identificando e rejeitando os ídolos, e de fé, contemplando e confiando na superioridade infinita de Cristo. E o 10º ponto, para finalizar, a adoração em espírito e em verdade é a vida livre de ídolos. João, capítulo 4, do verso 23 e 24, está escrito: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, a vida livre de idolatria não é um estado de vazio, mas de transbordamento. É a vida de adoração verdadeira. Jesus define essa adoração como em espírito e em verdade. Adorar em verdade significa adorar a Deus e o Deus verdadeiro como Ele realmente é, revelado em Jesus Cristo e nas Escrituras, e não conforme nossos próprios conceitos, quem sabe até inventados, os nossos ídolos mentais. Então é alinhar nossa percepção de Deus à realidade dele. Adorar em espírito significa adorar a partir do íntimo do nosso ser, renovado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. É uma adoração que não depende de local ou de representações físicas, que no caso neutraliza a idolatria literal, mas flui de um coração transformado. O Pai procura tais adoradores. Ele não está passivamente esperando. Ele está ativamente buscando resgatar pessoas da escravidão da idolatria para a liberdade gloriosa de conhecê-lo, de amá-lo e refletir perfeitamente a sua glória. Esta é a nossa mais alta vocação e a nossa única satisfação para o nosso coração propenso a ídolos. Então, queridos, para concluir, a idolatria é uma doença raiz da humanidade. Todas as outras obras da carne brotam desta fonte envenenada. O diagnóstico de Deus é severo, mas a sua cura é radical e completa. Então examine seu coração hoje. O que ocupa o trono? O que consome seus pensamentos, seus recursos, seus medos e suas esperanças? Arrependa-se dos ídolos sutis e declare, como o povo em Josué 24:15, quanto a mim e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a adoração verdadeira é o único antídoto para a idolatria. Amém? Vamos então orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória
para todo sempre. Pai, revela os ídolos escondidos em nosso coração. Exponha, Senhor, as trocas sutis que temos realizado, preferindo a criação em vez de Ti, Senhor, o Criador. Perdoa-nos por este adultério espiritual. Graças Te damos por Jesus que morreu para nos perdoar e nos libertar desta escravidão. Espírito Santo, enche-nos com a Tua presença e ajuda-nos a contemplar a beleza e a suficiência de Cristo todos os dias. Que Ele seja o nosso tesouro supremo em nosso coração, para que possamos verdadeiramente adorar-Te em espírito e em verdade. Nós oramos e acreditamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você abençoados.